Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bem, aqui também, graças a Deus, está tudo certo. E a gente está aqui novamente reunidos, né? Para mais uma aula em nosso ambiente virtual, mais uma videoaula. E eu espero que vocês gostem, tá? É importante, galera, informar para vocês ou reforçar que a nossa avaliação de internet, né, no caso de vocês, não será feita agora. A gente só vai realizar essa avaliação posteriormente quando voltarmos à aula, tá? E isso tudo vai ser organizado devidamente pela direção do curso. Vocês podem ficar tranquilos e despreocupados, tá ok? Então, a aula de hoje, que seria a nossa avaliação, ela será feita somente depois do retorno das aulas, tá? E aí fiquem tranquilos, pois nós vamos dar todo o suporte necessário para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Tudo bem, gente? Galera, então, sendo assim, nós vamos iniciar o nosso módulo de produção gráfica e falar um pouco aí nessa primeira aula sobre no que consiste essa produção gráfica, no que consiste o que nós vamos ver daqui para frente, tá? O nosso conteúdo vai ser aí bem diferente, pois estamos entrando num outro ambiente que, por mais que seja da área tecnológica, ele é voltado para a área criativa, né? E nós precisamos aí ser inseridos nesse contexto e aprendermos sobre esse conceito de forma geral. Beleza, gente? Então, falando aí sobre a produção gráfica, galera, o que nós vamos aprender sobre produção gráfica basicamente vai fazer com que vocês tenham conhecimento geral sobre diversas áreas, tá? Diversos setores, o que é muito interessante. Então, inicialmente, a gente vai falar aí sobre a criação de arte gráfica através de uma ferramenta, de um software muito conhecido em todo o mundo, e a cada dia ele tem se popularizado ainda mais, tá? Mas o que basicamente, Vitor, eu vou poder fazer aprendendo produção gráfica de modo geral? Então, a gente vai aprender nesse primeiro módulo muito sobre gráficas de modo geral, tá? Criação gráfica no sentido de você poder desenvolver até mesmo como freelancer, que é aquele profissional que trabalha por conta própria. Cartões de visita, como vocês podem ver aqui no exemplo, nessa telinha que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão aprender a desenvolver envelopes personalizados, receituários, notas fiscais customizadas, cartões de visita, panfletos, banners, folders, entre uma infinidade de outras coisas que serão possíveis que vocês criem com esse conhecimento. Até mesmo a identidade visual de uma empresa, que consiste basicamente em um profissional desenvolver a marca dessa empresa, ou seja, vocês vão aprender também isso, a fazer a criação da marca de uma empresa, como orientar o cliente para que ele possa fazer a aplicação visual correta dessa marca, a usar as cores de maneira adequada, né? A identidade visual sendo aplicada de maneira adequada dentro de uma empresa, entre outras coisas muito legais dentro da área criativa que nós vamos abordar durante as nossas aulas. É bastante conteúdo, mas a gente vai tentar resumir, enxugar e oferecer para vocês o melhor desse conteúdo que nós possuímos sobre produção gráfica, tá? Lembrando, galera, que uma das minhas formações é design gráfico, ou seja, eu sou design gráfico, trabalho em regime freelancer hoje, nem tanto como design gráfico, mas também sou design gráfico, sou formado como design gráfico, fiz formação em computação gráfica e trabalhei por muitos anos atendendo pequenas empresas, principalmente, e desenvolvendo a sua identidade visual, como eu disse para vocês. Então, eu desenvolvia a marca dessas empresas, a logomarca, orientava eles com relação à aplicação dessas logomarcas na empresa, seja no uniforme, seja através de um brinde promocional, seja através de uma adesivação dessa empresa, seja através da customização dos produtos que essa empresa fosse oferecer, redes sociais, como que a marca seria apresentada através das redes sociais, como Facebook, Instagram, os seus sites também. Normalmente eu desenvolvia, já que também sou web designer, ou seja, eu trabalho com
sites também, trabalhava bastante, hoje nem tanto, porém tenho essa formação. Então, galera, a gente vai estar falando sobre coisas que eu já vivenciei bastante no meu cotidiano. A gente vai focar em ensinar vocês aquilo que é necessário que vocês vão utilizar na prática, tá? E vamos falar aí e dar dicas sobre como que você pode se desenvolver nessa área, pois não é apenas necessário que você aprenda ferramentas, você precisa ter criatividade para saber utilizá-las, galera. E você sim pode produzir e ganhar bastante dinheiro, ter uma renda muito interessante sendo profissional da área. Então a gente vai falar bastante também sobre esse quesito e principalmente, galera, é claro, focar no que você tem que aprender nas ferramentas em geral, tá bom? Mas eu prometo que procurarei também dar dicas sobre a área para você que gosta e se interessa, tá bom? Então, galera, basicamente no módulo 1, é claro que tem muita coisa além disso na produção gráfica, a gente vai abordar mais a cada módulo que nós entrarmos, mas inicialmente nós vamos focar nessa parte de produção gráfica, ou seja, de impressos de modo geral. Esse será o nosso foco, tá? Então nós vamos aprender a criar as artes para publicidades em geral de uma empresa, que posteriormente serão impressas em uma gráfica. Então a gente vai aprender o processo da criação, desde a criação do documento, o seu desenvolvimento e até mesmo o envio desse documento para uma gráfica. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, porque é importante. Então você vai poder fazer todos esses impressos que eu dei aqui no exemplo e muitos outros, tá, galera? Porque a cada dia são desenvolvidos outros modos de publicidade, né, como adesivos veiculares, outdoors, canetas promocionais, brindes de modo geral, chaveiros, tudo isso entra em produção gráfica, tá? Então, se você vier a mencionar algo que é impresso em uma gráfica, com o intuito de divulgar uma empresa, um serviço, um produto, com certeza ele também estará incluso nesse ambiente, tá? Que a gente está falando aqui. Beleza, gente? Então a gente vai dar início aí ao nosso módulo. Espero que vocês gostem. Abra a mente para a criatividade, para a gente poder aprender e desenvolver como designers, tá? Que é aí o profissional que trabalha com produção gráfica. Ele é chamado de designer gráfico. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a ferramenta que nós vamos aprender em aula, chamada de Adobe Illustrator. O Adobe Illustrator, galera, ele é um editor de imagens vetoriais desenvolvido e comercializado pela Adobe Systems, tá? Que é a empresa Adobe. Através desse programa é possível criar todo tipo de elementos para a área de produção gráfica. E aí tem alguns exemplos, tá? Como nós dissemos anteriormente. São os flyers, que são os panfletos, os folders que a gente vai conhecer, cartões de visitas, catálogos, embalagens, adesivos e muitos outros, tá? Assim também como é possível criar peças para o web e para monitores, tá? Como identidades visuais de ilustrações e muito mais, tá, galera? Então a gente não para somente na impressão, tá? Apesar de ser hoje o nosso foco principal, a gente não para apenas na impressão. A gente também pode criar peças gráficas para a internet, como elementos para um site. Pode ser aí um layout que a gente chama para o site, que é o fundo, os botões de ação para você sair de uma página para outra, os menus, entre outras coisas que também podem fazer parte aí da nossa criação através do Illustrator, tá, gente? Tipos de imagem. Vamos falar um pouquinho aí sobre tipos de imagem. Quando trabalhamos na área gráfica, temos sempre que lembrar que existem dois tipos de imagens, galera. Existem basicamente dois tipos de imagens aí que nós vamos nos deparar daqui para frente, tá? São as imagens vetoriais e as bitmaps. A diferença entre elas é basicamente a forma com que elas são criadas e interpretadas pelo computador. Vejamos as principais diferenças aí no nosso slide. Imagem bitmap.
Deixa eu dar um F5 aqui para ver se melhora. Deixa eu voltar lá. Imagens de bitmaps. Ou imagens convertidas em bitmaps. Elas são construídas, ou melhor, são constituídas de grades e também chamados rastreios, contendo pequenos pontos de forma quadrada denominada pixels. E é por isso que esse tipo de imagem pode com facilidade estourar caso possua suas dimensões alteradas, principalmente para mais. Ou seja, é aquela imagem que você tem aí no seu computador, que você baixou na internet, e quando você aumenta o seu tamanho original, normalmente ela fica aqui como exemplo, ela fica estourada, ela perde a sua qualidade ou sua resolução, ela fica assim embaçada, tá vendo? Então normalmente esse é o tipo de imagem bitmap, ela é constituída por pixels e ela acaba estourando caso você aumente um pouco mais essa imagem, né? Se você quiser aumentar ela de proporção, normalmente ela perde a sua qualidade. A gente também chama de estourar os pixels. E nós temos a imagem vetorial. Vetores ou imagens vetoriais normalmente são constituídos por linhas e curvas matematicamente definidas. Por isso é possível aumentar e diminuir uma imagem vetorial sem que haja perda de qualidade em seu traçado. E um dos programas que a gente trabalha com esse tipo de gráfico é o Adobe Illustrator, tá? Então eu tenho a mesma imagem, como vocês podem ver, porém com qualidades diferentes, porque uma eu simplesmente aumentei da forma que a gente aumenta normal. A gente vai lá em qualquer programa, insere aquela imagem, vamos dizer que a gente vai lá no Word e aumenta uma imagem. Então basicamente essa imagem ela vai perder a qualidade, ela vai estourando, né? Ela vai estourando seus pixels e a imagem vai ficando embaçada. Diferentemente quando nós temos um arquivo vetorial dessa mesma imagem. Então essa outra imagem foi alterado o seu tamanho com o Illustrator. Isso faz com que ela não perca a qualidade, independente do tamanho que você precise redimensioná-la, caso você redimensione através do software adequado, tá? Uma ferramenta similar ao Adobe Illustrator é o CorelDRAW, caso você ouça falar, é uma ferramenta que realiza a mesma função e tem o seu mesmo objetivo de trabalho, tá? Porém, algumas gráficas optam por trabalhar mais com CorelDRAW, outras com Illustrator, porém o mercado está aberto hoje para as duas ferramentas, as duas são as maiores ferramentas para esse tipo de atividade, tá, gente? Então, essa é a grande diferença entre os tipos de imagens, tá? Vetoriais e bitmaps. Lembrando que eu vou disponibilizar esse material para vocês, fiquem tranquilos, só estou lendo junto com vocês para a gente poder tirar algumas dúvidas dessa leitura, tá bom? Modo de cor. Outro fator importante sobre a criação de imagens é o seu modo de cor. Este determinará o destino da imagem a ser criada, ou seja, se esta irá para uma mídia eletrônica ou se esta será impressa. Então vamos lá, nós temos dois modos básicos de cores que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? RGB e CMYK. São basicamente abreviaturas de cores, tá, galera? Porém, essas abreviaturas estão em inglês, então atrapalha um pouquinho ao nosso aprendizado, porém nada impossível de se assimilar, fiquem tranquilos, tá? Até porque eu não quero basicamente que vocês gravem o que significa o CMYK e o RGB. O mais importante nesse momento é que vocês entendam para que eles servem, tá? Por mais que você possa entender e saber as siglas e o que cada cor representa, né? O que cada letra representa, o foco maior é que você saiba nesse momento para que elas servem, tá? Então, começando pelo modo RGB. A maior parte das cores do aspecto é formada pela mistura de três cores básicas, tá? Então a maioria das cores deste aspecto, ou seja, para essa finalidade de trabalho, vai ter essas três cores, que são as cores vermelho, ou seja, red, o Rzinho aí do red, verde, que vem aí o Gzinho do green, né? E o azul, que é aí a sua letra B final, blue, tá? Então RGB significa aí red, green, blue. E essas cores são tidas como primárias e quando sobrepostas formam as secundárias que a gente já ouviu falar e aprendeu na escola, lembram? Então aí vem as outras cores que são o ciano, o magenta e o amarelo. Essas cores,
ou melhor, esse modelo de cores é utilizado na iluminação de vídeo, filmadores e monitores. Ou seja, o RGB ele é basicamente uma sigla que compõe as cores vermelho, verde e azul, ou seja, red, green e blue. E essas cores, a partir delas e a partir da iluminação de um monitor, gera todas as outras demais cores que são necessárias para a composição de qualquer arte, tá? De qualquer trabalho. Então, esse tipo de cor ele é voltado para exibição em monitores especificamente. Então, se você for fazer uma arte para um site, para um vídeo, para qualquer coisa que seja exibida em uma TV ou projetor, você vai realizar essa arte, esse trabalho, esse projeto em RGB, nesse modo de cor, tá? E agora vamos ao CMYK. O modo CMYK é uma das principais diferenças entre o modelo RGB e o CMYK é que o primeiro depende de uma fonte de luz, né, como nós dissemos agora, para criar as cores, enquanto o segundo é baseado na absorção de tinta da impressora no papel, ou seja, o CMYK ele trabalha de uma maneira totalmente diferente da RGB, tá? Uma depende da luz e a outra depende da absorção da tinta da impressora no papel, tá? E o CMYK aí é o acrônimo D, ou seja, agora vem as cores: ciano, C de ciano, M de magenta, Y de yellow ou amarelo e black de preto, tá? Então essas são as cores que compõem o CMYK: ciano, magenta, yellow, black, né? Amarelo e preto. E essas cores dentro aí da nossa folha, né, do nosso papel, através da absorção dessas tintas no papel, nós podemos ter todas as outras demais cores necessárias para trabalhar de forma fiel com a arte que foi realizada. Portanto, o modo CMYK ele é voltado para impressão, tá? Então vamos entender: RGB, modo de cor para mídias eletrônicas do tipo computadores, televisores, né, ou TVs, projetores, etc. Já o CMYK ele é voltado para impressão, tá, de modo geral. Vou imprimir esse documento, ele deve ser feito em CMYK. Ok, gente? E essa minha pesquisa, esse meu slide, ele foi feito aí pelo próprio Wikipedia. É claro que pesquisando sempre da maneira adequada, através de um conteúdo comparado com os meus materiais de estudo, estão todos devidamente corretos, tá? E aí eu vou disponibilizar esse material para vocês que vocês possam estudar aí na casa de vocês, tá, gente? Mas eu achei importante a gente falar um pouco sobre os modos de cores e tipos de imagem antes de efetivamente a gente trabalhar no Illustrator, porque é importante que você saiba com o que a gente vai se deparar e como que a gente vai trabalhar daqui para frente, que são através de modos diferentes, recursos diferentes, e eu gostaria de dar essa introdução para vocês já estarem aí envoltos destes assuntos, tá bom, galera? Então, recomendaria aí que vocês instalem o Illustrator, mesmo que seja uma versão experimental, para que vocês possam estudar, treinar em casa. E na próxima aula a gente já entra aí, já inicia aí efetivamente com as mãos à obra, tá? Praticando e aprendendo as primeiras ferramentas dentro do Adobe Illustrator. Bem, galera, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez por estar aí com vocês, pela atenção de cada um. Um grande abraço a todos. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.